Nós estamos aqui com a nossa eletiva LedaCast, a apresentadora Emily e a apresentadora Samantha. Nós estamos aqui do lado de fora da Escola Leda e hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito importante, que é o nosso querido professor de matemática, Vanderlei. Natural, né? Mais conhecido como PJ, claro. Aí você fala o que? Então, agora nós vamos fazer algumas perguntas. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Primeiramente, meus agradecimentos aí pelo convite. É sempre bom participar das atividades escolares de vocês, né? Então, vamos tentar fazer o melhor possível aí, que seja um LedaCast magnífico com a minha presença. Perfeito. Pode começar a primeira pergunta. Professor, o senhor passou em 3 faculdades e em alguns concursos militares. O que te levou a escolher finalizar e realizar apenas uma e virar professor? Bom, a minha vida, eu vivo dizendo que o mundo não gira, ele capota, né? E a minha vida, ela acabou tomando alguns capotes aí, né? O meu projeto de vida era ser militar. Eu tinha um sonho de seguir uma carreira militar no Exército, pois o meu padrinho, ele é militar. Mas acabou que depois que eu terminei a escola, eu fui fazer um cursinho militar, também um cursinho, e eu acabei reprovando nessa prova da que eu gostaria de ter passado. Mas nesses meios termos, para testar meus conhecimentos, eu acabei prestando outros concursos e outras faculdades, né? Então eu passei em algumas faculdades, alguns concursos, mas não era o meu objetivo. E aí, com a pressão psicológica da idade chegando, eu estudei durante 2 anos, para passar no concurso. No segundo ano eu também não passei, foi por muito pouco. E eu passei numa faculdade onde a minha mãe me obrigou a entrar na faculdade. E aí as coisas foram acontecendo e eu fiz engenharia química. E hoje eu comecei a dar aula como estudante ainda de engenharia, né? E hoje eu estou aqui ainda como professor porque eu amei dar aula, amei a minha profissão e hoje eu estou aqui ainda. Perfeito. Agora vamos para a segunda pergunta. O que mais te motivou e motiva a buscar tantas conquistas acadêmicas? Bom, eu acho que a gente está sempre em constante aprendizado, né? Eu acho que a gente nunca pode parar. Se você parar, você está estagnado. Você aceitou a vida como ela está te propondo que você seja. Eu acredito que nós somos senhores do nosso próprio tempo, né? Nós construímos o nosso futuro. Eu nunca aceito a posição que eu estou. Eu agradeço muito pela posição que eu estou, mas eu acho que eu sempre posso evoluir. Todos nós estamos sempre em evolução. Maravilhoso. Próxima pergunta. Com tantos desafios vencidos ao longo da sua formação, qual deles mais te ensina algo que você leva até hoje para a sala de aula? Cara, boa pergunta e muito difícil de responder. São muitos desafios muito grandes, né? Eu sempre tive uma facilidade muito grande com o aprendizado, né? Mas um desafio que eu tive foi que eu tive um professor muito ruim na faculdade, né? Não que ele fosse um professor ruim, ele era uma pessoa ruim, né? Eu pedi para ele tirar uma dúvida minha durante o intervalo uma vez e ele falou: a minha aula eu já dei, o livro tá na biblioteca, se vira e vai estudar. Né? E eu tive que me dedicar, pela primeira vez eu tive que me dedicar além do normal para conseguir ter uma nota e conseguir passar nessa prova. Não peguei nenhuma dependência na faculdade, mas assim, foi um diferencial porque foi a única matéria que eu realmente me dediquei muito, horas de estudo por dia para poder aprender aquela matéria. E o que eu vejo que traz para minha vida hoje que eu sempre tive uma facilidade com o ensino também. Já era professor da minha irmã mais nova de matemática em casa, mesmo antes de ser professor de matemática, né? Então eu ajudava ela com as liçõezinhas dela da escola e tal, coisa do tipo. E eu vejo que eu não quero ser como aquele homem era. Eu quero ajudar os meus alunos o máximo possível.
Quero que eles aprendam, que eles gostem do que estão fazendo. Então acho que a maior lição que eu tenho de vida é: a dedicação tem que ser da minha parte, mas eu não preciso ser uma pessoa ruim com as pessoas que estão precisando de mim. Posso ajudar ela. Lógico que se ela não depender dela aprender, não tem o que eu possa fazer, mas o que eu puder ajudar, eu vou estar sempre ajudando. Acho que essa é a minha maior lição de vida. Ótimo. Agora, muitas pessoas veem a matemática como uma coisa difícil e distante. Qual seria uma chave, um conselho para as pessoas verem beleza e simplicidade nessa área? Olha, a matemática ela é linda, né? Eu vivo dizendo que a matemática ela é difícil sim. Eu acho que ela precisa de uma maturidade um pouquinho para ser entendida. Acontece que muitos alunos eles vêm com uma defasagem dos anos anteriores. E eu vivo dizendo até para os meus alunos que uma das maiores dificuldades da matemática é a leitura, né? A interpretação de texto. Porque a matemática ela vai ser como uma língua diferente que o aluno tem que aprender, né? Assim como o aluno aprende o inglês, aprender matemática também é uma língua diferente, né? É uma linguagem matemática. E se o aluno não consegue compreender o português, né, eu acho que fica um pouco difícil. Porém, não é perdido, né? A gente pode sempre estar buscando formas de melhoria, né? Então, hoje com as plataformas que tem aí no estado, eu vivo dizendo para os meus alunos, além do Matific, que você vai trabalhar suas habilidades em matemática, treine bastante com Leia, né? Tente ler bastante, aumente o seu vocabulário, para que depois você não tenha tantas dificuldades. E aí as dificuldades que aparecer nos seus exercícios que você for resolver serão dificuldades apenas de matemática e não de português também. Eu acho que quando a gente soma as dificuldades fica algo difícil de compreensão mesmo, né? Então quando a gente consegue separar as dificuldades, eu acho que dá para ficar um pouco mais claro de compreender as coisas, né? Então eu sempre estou tentando trazer um exemplo lúdico, né? O que seria um exemplo lúdico? Uma forma diferente de ensinar. Se eu falo para o aluno X e ele não entende, eu vou tentar usar outra coisa que represente o X, né? Mas que não é a própria letra X. Porque se ele não está entendendo com o X, se eu colocar 2x na lousa, ele também não vai entender. Talvez se eu falar maçã para ele, ele vai entender de outra forma, né? Então, se ele não entender com maçã, eu uso outra coisa. Tento usar alguma coisa que ele gosta. Ah, professor, eu gosto de moto, então vamos usar moto. Vamos usar carro, vamos usar o que você tem no seu convívio que pode te trazer para mais próximo da matemática. Ótimo. É lindo ver essa sua paixão por ensinar e a sua paciência também. Bom, gente, chegamos ao fim das perguntas. Teria mais alguma coisa para contar? É mais um agradecimento mesmo, né? E parabenizar vocês pelo trabalho de vocês.